Shalom, shalom, bem-vindos, que a paz da terra seja com todos mais uma vez. Hoje a gente fala sobre deve-se honrar irmãos mais velhos, até quando? Será que a gente deve honrar os irmãos mais velhos? Será que tem um início, um tempo? O que a Torá, o que o livro sagrado fala? A gente vai falar um pouco sobre a história de Yosef. Mas como sempre a gente vai aqui fazer nossas preces, o Shema Israel. Eu lembro que eu falei, que quando eu falei Shema Israel, você faz isso aqui até terminar, né? Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad. Waitait Shema Eloak, Afka Lebabak, Afka Nafshaf, Afka Meudak, Waidebar Ele Shanu Kent Sabak, Ayon Lebabak, Shanitima Lebanek, Odabit Abima, Ashir Tak Babetek, Aflik Tak Baderek, Vaishkabal Kiof Kumak, Kashatima Taliadek, Vaiota Tafot Benek, o Katatima Mazuzot, Betek Wafsharek. Que o Eterno te abençoe com essa bênção do Shema Israel. Então, vamos falar sobre que se devemos honrar os irmãos mais velhos, até quando? A gente lembra também aqui da história de Yosef, né, de José, governador do Egito. A gente vê aqui uma peculiaridade, um instante de medo dos irmãos em relação à morte de Jacó. Quando Jacó morre, os irmãos ficam preocupados sobre o que poderia acontecer, né? Inclusive tem os relatos, né? Ocorreu o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês aqui. Os irmãos de José viram que seu pai morreu e disseram: o que acontecerá se José estiver mantendo rancor contra nós? Ele pode nos devolver todo o mal que lhe fizemos. Eles instruíram a mensageiro para falarem a José. Antes de morrer seu pai, nos deu instruções finais. Ele disse: isso é que vocês devem dizer a José: perdoe a ação odiosa e o pecado de seus irmãos. E José respondeu: não temam, acaso estou no lugar do Eterno? Vocês podem ter pensado mal de mim, mas o Eterno pensou bem, para fazer como neste dia, a fim de dar vida a uma grande nação. O que ele quer dizer nesse finalzinho? Há uma grande vida para dar uma nação. É uma salvaguarda. Uma salvaguarda. Tem tudo nessa terra, tem seu propósito. Agora, qual foi o pensamento mal que os irmãos aqui? Quando lemos aqui, vocês pensaram mal de mim, logo vem aqui à mente o mal que eles planejaram, né? O que eles para fazer com Yosef, planejaram matá-lo, planejaram vendê-lo, né? E muitas outras coisas que aconteceu com o nosso patriarca Yosef, né? Que resultou aqui em sua vida como escravo. Tem tanto aqui o Rabino Yotam Piozé, um dos comentários que eu acho legal que ele fala, ele traz aqui em seu livro, tá, um pecado totalmente diferente. É interessante também, né? Ele diz o seguinte, ele que tentaremos entender. Ele fala o seguinte: antes, porém, antecipamos o que diz sobre Bassuk. Os irmãos de José viram que seu pai morreu. Óbvio, não estava lá. O comentário dele é o seguinte: viram no comportamento de José que seu pai faleceu. Eles estavam acostumados a comer na mesa de José, pois eles os aproximavam enquanto seu pai estava vivo. Assim que Jacó faleceu, José deixou de se aproximá-lo. Ou seja, isso já preocupou os irmãos dele. Bom, nosso pai estava vivo, a gente comia junto com José. Agora nosso pai morreu e José está todo diferente. Alguma coisa mudou. Então eles ficaram preocupados. Os irmãos mais velhos ficaram preocupados. Porque José era um dos irmãos, né, dos 12 irmãos, ele é 11º primeiro irmão, e estava preocupado. E agora? Como é que fica? Bom, aqui nos traz o motivo, mas o que o Midrash aqui, Rabá, ele explica que Yosef deixou de chamar para comer a sua mesa, por quê? Diz aqui, porque ele estava de luto, né? Ele deixou a chamar para comer a mesa, por quê? A intenção de Yosef era Leshen Shamaim, ou seja, pelo Eterno era uma boa intenção, né? Ele disse com seus botões por dentro: quando o papai estava vivo, ele me fazia sentar acima de meu irmão Yehudá, que é rei, de meu irmão Reuve, o primogênito. Agora, como posso desprezar a honra de meus irmãos mais velhos? Então, passava esse pensamento pela cabeça do nosso patriarca Yosef, né? Por isso, não o chamavam mais à mesa. Ele não chamava a mesa. Então ele estava aquela situação: eu não vou chamar mais Yehudá e muito menos o outro, porque fizeram mal à casa de meu pai.
Será que passou pela cabeça dele? Mas só que, aqui na Parashat, ele fala o seguinte, que eles aprendem aqui, o que a gente aprende aqui? Que assim como uma pessoa precisa estar limpa em relação ao Eterno, lógico, e que precisa estar limpa em relação às pessoas. Ou seja, não podemos deixar lugar, e também não podem deixar para suspeitar que ele não está agindo corretamente. Ou seja, as pessoas, só porque você está diferente, deixou certas coisas, que costuma se fazer, você deixou, as pessoas ficam suspeitando o que aconteceu. Ele não era assim, ou ela não era assim, ou eles não eram assim. Então, quando isso deixa se transparecer, é porque alguma coisa ocorreu. Yosef aqui, ele não se explicou aos seus irmãos, e por isso eles ficaram com medo. Yosef não chegou a falar para eles, né, o porquê que estava dessa forma. Não chegou a falar para eles. Mas os irmãos ficaram com medo, ficaram pensativos. E aí, o que aconteceu? Por que Yosef está diferente com a gente? Vocês podem até ter pensado mal de mim, como ele diz aqui, né? Mas só que aqui não se refere à venda de Yosef, mas a nova situação que estava ocorrendo no Palácio Real, já que Yosef não se sentava mais para comer com eles. Yosef tinha um cargo, Yosef tinha um estandarte ali superior. Então ele se assentava mais com a questão do faraó e outras pessoas que estavam com ele naquela época, né? Olha só, e aqui fica aquela questão, que ele fala, vocês pensaram mal de mim, achando que deixei de me sentar com vocês, porque eu os odeio, mas o Eterno sabe a verdade e pensou bem de mim. Que nosso pai me colocava a cabeceira, eu só aceitava pela honra dele, e agora não aceito mais, porque o pai dele já está morto. Para que eu possa continuar a dar a salvação como hoje e dar a vida à grande nação de Jacó. Então, era isso a resposta de Yosef. Para os irmãos dele, ele tinha que manter sua posição. Afinal de contas, ele tinha que manter financeiramente todo o povo ali. Todo o povo ali, porque se não fosse, o faraó já tinha matado o povo. Se a pessoa sem Yosef tinha morrido, aí o povo ia como? Tinha antecipado o sofrimento. Mas o Eterno ainda tinha poupado muito a vida dele, tinha reservado algo para o povo de Israel. Tinha sim. Primeiro porque existe a honra do rei. A pergunta aqui que sugere desde este Midrash é a seguinte: Yosef ele não queria convidá-lo para não desprezar a honra de Rubens e de Judá. Agora, por que Yosef não podia convidá-lo sem se sentar à cabeceira? Por que isso? Por que ele não tinha convidado ele? A resposta é a seguinte: o nosso sábio diz aqui que um rei que renuncia à sua honra não está renunciada, porque foi o rei que renunciou, não foi o Eterno que renunciou. Está entendendo? No caso aqui de Yosef, ele não poderia renunciar à honra dele, né? O Or HaHaim, ou seja, no início dessa parashat, ele lida com este assunto, quando Yaakov mandou chamar, né, Yosef. Será que o status de Yosef era o status de Melech? Será o status de rei? Será que é o status de rei? Para este assunto de renunciar à própria honra? Será que Yosef era rei? Será que ele poderia renunciar a isso? Porque só por isso renunciar se fosse um rei, né? O Or HaHaim escreve o seguinte, ele fala o seguinte, fala que Yaakov mandou chamar Yosef, pois sabia que Yosef abriria mão de sua honra. E mesmo que nossos sábios disseram que o rei não pudesse renunciar a sua honra, isso refere ao rei de Israel, ungido para reinar sobre Israel. Já o rei, como Yosef, nessa situação, ele não podia renunciar a sua honra, porque ele não era rei, ele era só um governante. Mas como ele governava, ele não reinava sobre o povo, ele só governava, quem reinava era o faraó. E aí Yosef não poderia renunciar por causa dos seus irmãos. Existem alguns comentaristas, do Maharash, sobre o Midrash, que diz que Yosef não podia se sentar abaixo dos irmãos devido à honra de seu pai, né? Devido à honra do seu reinado também. Agora, o que ele quer dizer com isso? Talvez ele queira dizer que o reinado de Yosef, né, estava na mão do faraó, que realmente estava na mão do faraó, né? Se Yosef desprezasse a honra do seu reinado, ele poderia perder o cargo. Se largar, poderia perder o cargo.
E se perdesse esse cargo, Yosef não poderia mais sustentar toda aquela grande família de Jacó. Não poderia mais sustentar. Por quê? Já que ele renunciou, aí o faraó ia fazer o quê? Tornar tanto Yosef com os irmãos escravos antecipados. O que não foi o caso que aconteceu. Agora entendemos, agora você entende qual é a ligação entre Yosef manter a honra de seu reinado e sustentar um grande povo, conforme vimos aqui na Parashat, que ele fala, né? Nosso pai me colocava a cabeceira e eu só aceitava pela honra dele. E agora não aceito mais, para que eu possa continuar a dar a salvação como hoje e dar a vida, a grande nação da casa de Jacó, né? Esse comentário aqui mais antigo que temos no Midrash, o que aparece abaixo do Midrash, ele não se trata do próprio perushit de Efet Torah. Somente um resumo. O Efet inteiro toma alguns volumes. Eu acho fantástico. Eu gosto muito de ler esse livro. Trazendo muitas explicações sobre cada detalhe do que diz o Midrash aqui, do que diz a leitura, né, a liturgia aqui. Então, assim, para trazer a você a salvação, como ele fala, como nesse dia, e sustenta ao povo da casa de Jacó, né? Não somente o sustento, mas também a salvação. Agora, que salvação eles precisavam? O que ele precisava ser salvo? O que poderia acontecer ali? Bom, existe uma hipótese. Uma das hipóteses seria que quando Jacó faleceu, a fome voltou. E sabemos que a fome cessou após a chegada de Jacó ao Egito, no segundo ano, né? Se a fome voltou, não se trata somente do sustento, mas de salvação. Entretanto, no próprio Targum, né, que ele fala, e mais para trás, está escrito algo que rebate essa ideia. Então, existe uma discussão bem grande quando os egípcios, eles prantearam, né, ele prantearam Jacó por 70 dias. Ele conta que um egípcio, tem uma leitura que eu falo aqui, que ele fala o seguinte, que um egípcio disse ao outro, vamos chorar por este homem piedoso, em cujo mérito foram anulados 40 dos 42 anos de fome, de modo que só tiveram 2 anos de fome, quando ele ainda não tinha chegado. Parece que o rabino aqui, Jonathan, não acha que a fome voltou depois do falecimento de Jacó. Então existe essa divergência entre os rabinos, né? De fato, aqui traz uma discussão entre os Tanaim sobre isso, né? Entre os rabinos. Um dos rabinos ele fala o seguinte, o rabino Shion Bar Yochai diz, não é Kedush Hashem, ou seja, não é santificação do nome eterno, que as palavras, né, que as palavras dos tzadikim funcionem quando estão vivos e sejam anuladas ao falecerem, porque afinal os tzadikim eles são maiores em sua morte do que em vida, né? Porque deixando seu legado, existe aqui outro comentário também que ele fala que ele sustenta que não tem lógica achar que a fome retornou depois da morte de Jacó. Se afirmarmos que de fato os homens de fome não voltaram, que no caso aqui a salvação é esse dom de que está falando, para trazer o quê? Para trazer a vocês salvação como nesses dias. Então sim, o pessoal quer mais salvação do quê? Da fome e de muitas outras coisas que aconteceriam ali. Então fica aquela pergunta. Quando fala assim, para trazer vocês a salvação como nesses dias, o que ele quer dizer o quê? Do início da escravidão. Era um período muito peculiar, muito, como dizer, forte, quando o povo começou a sentir na pele a falta das coisas, a falta do que se falava e do que falava Yosef, né? Então pode-se dizer que a salvação que Yosef conferia ao seu povo era salvaguardá-los do quê? Da escravidão. Conforme os nossos sábios falam, e traz no começo da Parashat, ele falou que assim que Jacó faleceu, os olhos e o coração dos filhos de Israel se fecharam devido ao sofrimento da escravidão. Ou seja, assim que Yosef morreu, e assim que também os últimos dos irmãos dele morreram, o povo se fechou. O povo ficou preocupado, o povo ficou indignado, o povo começou a se entregar às coisas que eles estavam vendo aí. Só que o próprio aqui, comentarista traz claramente na Parashat, vai lá, que a escravidão de fato só teve início depois que todos os filhos de Jacó faleceram. Será isso? Será que teve início depois que todos os filhos de Jacó faleceram? Bom, então, elucido essa aparente contradição. Jacó, né, faleceu, né, no caso da morte deles. E eu estou lendo aqui também que
fala que depois que todos os filhos de Jacó faleceram. Então, quando se trata disso, com o falecimento de Jacó, começou muito pouco. Ele fala, eu vou ter, me perdoe, o comentário que ele fala é muito importante. E ele diz o seguinte, que Jacó começou muito pouco da escravidão, né? Então se entendimento que o acontecimento salvou o povo para que não agravasse a escravidão sobre o povo. E assim, o povo estava, vou dizer, se achando muito importante e talvez esquecendo das coisas principais, né, das coisas principais. E assim fala o reino que Yosef viveu depois da morte de Jacó. Ele viveu mais 54 anos, né? E seria impossível escravizar o povo de Israel enquanto Yosef estivesse vivo. Ele estava lá porque estava frutificando e o faraó viu que ele ainda estava vivo e não tinha condição de escravizar. Uma vez que estava no poder. O Gaon de Vilna, ele fala o seguinte, ele viveu depois da morte de Jacó, mais 54 anos. E seria também possível, né? Escravizar todo esse povo também. Em seu livro chamado Shnot Eliyahu, sobre o tratado de Berachot, ele escreve uma coisa interessante que eu quero ler para vocês. Ele escreve que o decreto de escravizar os filhos de Israel ocorreu imediatamente após a morte de Yosef, isso na prática, foda. Quando Yosef morreu, porém só que o decreto aqui só foi imposto depois que o último dos irmãos morreu, ou seja, já existia um decreto de escravizar o povo, mas só era válido quando ele estava esperando quem? Yosef morrer e os irmãos deles também. Estava esperando eles morrerem, né? Porque isso combina com o Midrash, que diz que enquanto Yosef estava vivo, não colocaram o fardo do Egito sobre os filhos de Israel. Porque assim que Yosef faleceu, eles colocaram o fardo sobre Israel. Mas a escravidão em si foi quando os outros irmãos morreram. Porque não tinha por quem falar por eles, né? Assim a gente entende também as palavras de Yosef, de acordo com né, Jonathan, ele fala o seguinte, que para trazer a você salvação, como nesse dia. Yosef, que ele precisava permanecer em seu reinado para conferir a salvação aos filhos de Israel. Para quê? Para que não fosse escravizado, por isso não podia mais sentar-se à mesa com seus irmãos, já que não queria faltar com respeito, como o faraó. Você não podia estar ali direto com os irmãos dele. Não, o faraó ia começar a desconfiar e achar que Yosef estava tramando contra ele. Né? Até agora, a gente vimos um pechat novo sobre que o Yosef disse aos seus irmãos. E por que não os convidava mais para suas refeições? O motivo era que ele precisava estar à presença do faraó. Agora, vamos aprender a partir dessa midrash alguns detalhes sobre honrar o irmão mais velho. A mitzvah de honrar o irmão mais velho, né, no tratado de Ketubot, 103, está escrito o seguinte: honra seu pai e sua mãe. Poderia estar escrito, né, honrar. Né? Por que a Torá usa a palavra honrar? Para acrescentar mais algumas pessoas que devem ser honradas. A mulher de seu pai, junto com seu pai, e o irmão, né, e o irmão mais velho. E também ele fala também que além da mulher de seu pai junto com seu pai e o marido de sua mãe junto com sua mãe, os irmãos. Quanto à letra Vav a mais, que pronuncia com E, no caso e sua mãe, destina-se a acrescentar também o irmão mais velho. Quando ele fala e sua mãe, o rapaz e sua mãe, acrescenta também a questão do mais velho. Há muitos detalhes da Mitzvah a serem estudados seguindo o que diz aqui o texto, né, da Torá. Né? O primeiro aqui é que se fala sobre a honra, honrar o irmão mais velho. Vale só na vida do pai ou depois do falecimento também. Isso aqui eu devo honrar meu irmão só depois que o meu pai morrer ou não, ou quando estiver vivo, como é que funciona? Então, há uma discussão famosa se honrar o irmão mais velho é só na vida do pai ou mesmo o mês depois da sua morte. Diz aqui o Ramban em seu Sefer HaMitzvot, ele diz claramente aqui que depois da morte do pai não há nenhum dever de honrar o irmão mais velho. Né? Assim começa a discussão. Então, o Ramban ele alega que só deve honrar a esposa do pai ou o marido da mãe enquanto o pai ou a mãe estiver vivo. Logo depois disso, né, ele fala que é dever honrar o irmão mais velho.
Já o Mihat Renush conclui daqui que o Ramban discorda do outro Ramban. Por quê? Porque ele fala o seguinte, já que no caso do irmão mais velho, ele não escreve claramente que seria dever honrá-lo somente quando o pai estivesse vivo. Que no caso aqui, no caso o padrasto ou madrasto, o madrasto, aliás, definiu que o irmão mais velho deve ser honrado mesmo depois da morte do pai, que deve ser honrado assim, né? Aqui vimos também, aqui nessa paraxá, acho que Yosef não queria convidar os irmãos, né, depois da morte de Jacó. Por quê? Porque não podia mais sentar-se à cabeceira, como diz aqui, da mesa por causa da honra de seu irmão mais velho, Ruven, né? Porque a linha que seguia aqui parece ser igual a do Ramão. Segundo o qual, mesmo depois da morte do pai, é preciso honrar o irmão mais velho, porque senão seria uma falta de respeito, né? Então, só primogenitura ou todos os irmãos mais velhos? Será que só o primogênito? Né? Ou será que os irmãos mais velhos, todos os irmãos mais velhos devem ser honrados? Será que quando se fala sobre a honra do mais velho, do irmão mais velho, estamos falando somente do primogênito ou de todos os irmãos? Será que é só do primogênito ou de todos os irmãos acima dessa pessoa em questão? Né? O Rav Shlomo traz nas leis do Shavet, ele fala o seguinte, que o dever é honrar, né? Que o dever é honrar somente o irmão mais velho de todos, que entra no lugar do pai. Entretanto, existem outras discussões aqui, que o Hidad, em seu livro Bequer de Yosef, diz em nome de Arizal, que a obrigação é honrar todos os irmãos mais velhos que ele mesmo. Né? O Midrash que vimos antes aqui de Yosef, embora fosse o 11º filho de Jacó, aqui conta que ele estava preocupado somente com a honra dos dois irmãos, que era Rubens, né? Que era Ruben, por ser mais velho, e Judá, por ser rei. Né? Assim, essa paraxá faz pender, não é perder, é pender, para o lado de que só precisa honrar o irmão mais velho que de todos que entram no lugar do pai. Então, dá-se entender este assunto dessa forma. Né? No caso dos irmãos maternos ou paternos, fica como? A parte de pai e da parte de mãe. Como é que fica isso? O que diz aqui? Nosso sábio, ele diz o seguinte, ele traz um reduto incrível, ele alega que a lei de honrar o irmão mais velho refere somente ao irmão de parte de mãe e não de parte de pai. Ele alega que não ao irmão só por parte de pai. Afinal, a Guimara aprende que se deve honrar o irmão mais velho das palavras e sua mãe. Né? Tipo aquela coisa, o padrasto, né? O marido da mulher morreu, o cara casou com ela, mas antes de casar ela tinha filho, aí depois teve filho com outra pessoa. Então deve se honrar também ele, deve se respeitar, deve se respeitar. O Devash explica a lógica de suas palavras. O motivo aqui que deve se honrar o pai e a mãe é porque eles o fizeram vir ao mundo. Né? Então, como fala aqui, por que honrar o irmão mais velho? Por ele ter sido suficientemente cavaleiro de não ter arrebentado, né, a mãe, por ele ter sido, né, no primeiro, quando destruiu o útero da mãe, que possibilitou o nascimento, né, depois dele. Né? Então eles honrado por ele não ter, como vou dizer, comprometido o útero, por ter sido o primeiro, né, primeiro a ter nascido. Então deve ser, tem essa honra, esse mérito. Né? Chocante isso, né? Mas agora, o que se lembra de Esaf, né? Esaf ele fez com Rivka, de acordo com o Midrash aqui. Esaf ele estragou o útero de sua mãe ao sair para que ela não pudesse ter de outros filhos. Estragou. Assim, de acordo com Yarot, a obrigação de honrar os irmãos mais velhos, ou irmãos velhos, requer somente sobre os irmãos por parte de mãe. Será que bate com o que o nosso Midrash aqui está falando de Yosef? Será que o comentário que é feito aqui, será que eles se concordam, que eles ajudam? A priori, parece que o Midrash aqui não bate com Yarot Devash. Por quê? Porque Yosef estava falando, ele estava preocupado em honrar seu irmão Ruvens, não? Que era irmão somente por parte de pai, e não por parte de mãe, se você sabe, né? Então é o seguinte, agora, existe aqui um grande problema do Yarot Devash, por outro lado, né? O Rabi Shaya Bik e outros sábios, eles tentaram solucionar este Yarot Devash. Por quê? Porque ele vai contra todos os escritos. Claramente que ele diz o seguinte, que uma pessoa é obrigada a honrar seu irmão mais velho, tanto se for por parte do pai, como se for por parte de mãe também, por parte de mãe.
Agora, como solucionar esse Yarot de baixo, essa discussão aqui? Podemos dizer que a pergunta final de Yonatan, de Yarot de baixo, não é se devemos respeitar o irmão por parte de pai ou por parte de mãe. A pergunta inicial dele é a mesma pergunta que fizemos há tempo atrás. Será que uma pessoa deve respeitar todos os irmãos acima dela, somente o irmão primogênito que está no lugar do pai? Será que eu devo respeitar somente o meu primeiro irmão e os outros não? Né? O Yarot Devash ele responde que em relação ao irmão primogênito, é preciso respeitar tanto o irmão por parte do pai, como o irmão por parte de mãe. Já em relação aos demais irmãos mais velhos, deve ser respeitados somente aqueles que por parte de mãe, devido ao motivo trazido que eu falei, né? Devido a eles não terem arrebentado, né, com a mãe dele quando nasceram. Já os outros. Então, a prova triunfal de Avarot Devash, para provar que sua ideia está certa, o Yarot Devash, ele traz aqui uma prova de Rashi, né, da Parashat, que ele fala o seguinte, que na mensagem de Jacob aos seus filhos, Shimeon e Levi, ele diz, Shimeon e Levi são irmãos. Né? Então ele diz, olha, Shimeon e Levi são irmãos. Ele faz essa indagação. Levi, eles são irmãos. Lembrando, os dois, né, compactuaram contra Yosef. Então é o seguinte, Shimeon e Levi, eles estavam juntos, a mesma ideia, tanto na história de Shechem, né, como na história de Yosef, que o irmão disse ao outro, disse o seguinte, vamos matá-lo. Quem eram esses dois irmãos? Se você disser que foram Rubens e Judá, sabemos que ambos não concordaram em matá-lo. Se você disser que foram os filhos da serva Bila e Zilpa, o ódio deles não era completo. Por quê? Porque está escrito em Parashat Vaishvé, como Yosef, o jovem Yosef, cuidava do rebanho com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, Isachar e Zevulon, eles não falavam perante seus irmãos mais velhos. Assim, você que pensa, você é obrigado a dizer que se tratava de Shimeon e Levi, eles eram que era o problema ali, que seu pai os chamou de irmãos, né? Aí a pergunta que surge sobre esse Rashi é a seguinte, se ele alega que Isaacar e Zevulon não falava perante seus irmãos mais velhos, por que não disse isso mesmo em relação aos filhos das servas? Por que não fala aqui? Que também eram menores. Por que não fala em relação aos filhos da serva, que também eram menores? Por que Rashi trouxe outro motivo? Por que puxou outra coisa, né? E aqui o Yarot Devash traz um Hidush. E alega que uma vez que os filhos das servas, irmãos dos grandes, só por parte de pai, não por parte de mãe, eles não deviam respeito aos irmãos mais velhos. E, portanto, Rashi precisava trazer outro motivo para o fato de não ter falado nada. Então, ele tinha que procurar essa explicação por não ter falado nada nesse assunto. Agora, será que o Midrash bate com o Yarot Devash? Voltamos aqui ao Midrash, que vamos ver se agora ele bate com o Yarot Devash, reinterpretado, né? Yosef que ele não quis convidar seus irmãos porque precisava respeitar Ruven, que era seu irmão mais velho por parte de pai, lógico. Mas entretanto aqui ele conta, aqui vemos que o Yarot Devash faz diferença entre duas leis. Uma lei é que se deve honrar o primogênito, tanto porque por parte de pai como por parte de mãe, devido ao fato de ele ter tomado o lugar do pai, né? Então tem essa diferença. A outra lei que se refere aqui é que se deve respeitar todos os irmãos mais velhos por parte de mãe, já que não estragaram o útero da mãe. No caso de Yosef, ele não tinha irmãos mais velhos por parte de mãe. Já em relação aos demais irmãos por parte de pai, ele só estava preocupado com a honra de Ruben, que era o primogênito, e de Judá por ser rei. Assim o Midrash combina com Yarot Devash, né? Honrar também depois do falecimento. Será que eu devo honrar a questão depois do falecimento? Há mais uma Gemara aqui, há mais um tratado de Megillah que eles falam, né, que fala sobre o nosso assunto aqui, que logo depois do falecimento de Jacob, assim que mandaram os mensageiros de Yosef, devido ao fato de não mais o chamarem na mesa, né, que ele fala o seguinte, né, que seus irmãos então vieram e se lançaram a seus pés de novo. A Gemara diz que o Benjamim Bar Yafet, em nome de Rabi Eleazar,
Ele diz o seguinte, é isso que quer dizer às pessoas, uma raposa, a sua hora, ajoelhe-se para ela. Uma raposa, a sua hora, ajoelhe-se para ela. Ou seja, o que ele diz com isso? Quando uma pessoa inferior a você está no poder, você deve respeitá-la. Você deve respeitá-la. Não, né? A Guimarães não aceita e questiona. No que Yosef era menos que seus irmãos? Bom, esse questionamento. A ponto de dizer que mesmo que ele é uma raposa, ou seja, inferior, né, a você, dê-lhe honra se ele está no poder. Essa Guimara aqui é intrigante, eu acho muito interessante ela. Por quê? Porque perguntou no que Yosef era inferior aos seus irmãos. Eu fico me perguntando aqui, por que ele perguntou que ele era inferior inferior aos mais novos, de todos os que deveriam respeitar? Ou seja, nessa passagem, nessa passagem pela cabeça dessa Guimara, que o ditado refere ao lado de Yosef ser menor que todos os irmãos, em idade no caso, né? Isso significa que para Guimara não há problema nenhum no fato de todos os irmãos mais velhos, aqui, de acordo com o que diz aqui, estarem ajoelhando para o irmão menor. E isso não incomoda Guimara, lógico que não. Os irmãos menores devem respeitar os irmãos mais velhos. É verdade? O contrário do Tafot Ren sobre o livro de Ren traz em nome de Godal Miken, a partir desta Guimara, ele fala o seguinte, que podemos provar que o que estão falando pende para o Ramban. Depois da morte do pai, não há obrigação de honrar os irmãos mais velhos. Afinal, todos os irmãos eram maiores que Yosef e se ajoelharam a ele, já que o pai não estava mais vivo. Então, tentando aqui resolver a controvérsia do Midrash que vimos acima, quando Yosef se esforçou em honrar os irmãos mais velhos, mesmo depois da morte do pai, tínhamos uma prova que apoiava o Ramban. Né? Da Guimara que trouxemos agora, temos que uma prova contrária. Se os irmãos se ajoelharem para Yosef, e todos eram mais velhos que ele, fica aqui provado que a obrigação de honrar os irmãos mais velhos deixa de existir após a morte do pai, igual a ideia de Ramban. Será que seguindo o Yarod Devash, daria para resolver essa controvérsia? Ele disse que não é preciso honrar o irmão mais velho, de acordo com ele aqui, por parte do pai. Talvez por isso que a Guimara não vê velhos por parte de pai. Talvez por isso a Guimara não vê problema dos irmãos se ajoelharem ao Yosef, não importando o pai está vivo ou não. Como provamos de acordo com o Yarod Devash, porque é necessário honrar. Estou aqui de olho aqui para não errar na leitura. Então, como provamos de acordo com o Yarod Devash, é necessário honrar o primogênito, mesmo que por parte de pai. Então pelo menor, no caso Rubem, como primogênito, não deveria ter se ajoelhado perante Yosef, já que ele era primogênito. Só que a Guimara aqui, ela poderia trazer a pergunta nesse sentido, já que o primogênito se ajoelhou, e perguntar em relação a Yosef se mais novo, e não comparar com a raposa inferior aos seus irmãos. Seria aquela questão, sabendo que Jacob, a Avinu, tirou a primogênito de Rubem, né? Se lembrem, de Rubem, e a transferiu para Yosef. Que podemos aqui entender esta Guimara deste modo, que Yosef ele não precisava mais honrar Rubem como o primogênito, que está no lugar do pai, pois foi exatamente isso que Jacob retirou de Rubem. Então, por isso, a Guimara aqui pergunta no que Yosef era inferior aos demais, sem levar em conta que Yosef era o mais novo. Mesmo assim, mesmo de acordo com o Ramban, que diz que as pessoas têm a obrigação de honrar seu pai, primogênito, mesmo depois da morte do pai, neste caso não havia essa obrigação, uma vez que Jacob transferiu a primogênito de Rubem para Yosef, e aí Yosef se tornou primogênito. Né? Entretanto, precisaríamos nos aprofundar nessa rica essa pesquisa, né, que eles estão fazendo, sobre honrar o irmão mais velho depois da morte do pai para resolver o Midrash, no qual vemos como Yosef se esforçou em honrar os irmãos, mesmo depois da morte do pai, né, e mesmo que seu pai lhe transferia a primogenitura. Então, o que ele está dizendo aqui que existe essa lei, honrar ou não honrar, fica a critério da pessoa, em respeito a isso. Então, que a Eterno possa ter te abençoado, espero que você tenha entendido. Caso você entendeu, você volta e dá uma olhada de novo. Que a Eterno te abençoe e fica naquela paz. E lembrando-se que honrar pai e mãe, né, é um preceito como te leva a vida
longa, te dá uma vida longa. Então, honre seu pai e sua mãe, abençoe toda a sua família. Shalom, fique com o Eterno.